Boa noite, Boa professora noite. Estela. Obrigada por ter aceitado o Boa convite noite. para essa live, que a gente possa trazer muitos esclarecimentos, né? Tem mamãe até de Portugal aqui, lá já é meia-noite, ela está aqui assistindo a gente, então olha que prestígio. E a professora Estela foi Olha só, que legal. A professora Estela foi quem me ajudou muito, porque se dependesse de mim, gente, eu acho que o Gabriel estaria de fralda até hoje, sem brincadeira. Então, professora, eu queria que você se apresentasse para as meninas, para as mamães e para os papais que estão aí também, né? Por que não? Sim, com certeza. Boa noite a todos vocês, né? Muito obrigada, Júlia. Primeiro pelo carinho, né? Pela confiança e por esse convite super especial. Então, assim, eu sou formada em pedagogia, mestre em educação, né? Pela Universidade Estadual de Maringá e também professora da educação infantil já há 5 anos, já transidades, né? Trabalhei com várias idades, então desde ali o 1, atualmente eu estou no infantil 4, ano passado fui professora do grau no infantil 3 e venho acompanhando, né, as famílias nesse processo. Eu acho que a educação, os cuidados que a gente precisa ter, passa por algumas etapas que fazem parte do desenvolvimento infantil. E a gente precisa estudar um pouquinho, conhecer e ajudar nossos filhos, né? Ajudar as crianças nesse processo da melhor nível. Então, que eu possa ajudá-los e contribuir um pouquinho com vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Isso aí, gente. Façam bastante perguntas e eu vou começar contando como foi o processo de desfraude do Gabriel. Eu contei um pouquinho no post, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que no aniversário de 4 anos do Gabriel, o Gabriel estava de fralda, com 4 anos. E a professora Estela tinha me dito que ele estava preparado, pronto para o desfraude. E eu falava, gente, mas como? Como que ele está pronto para o desfraude? Ele não dá nenhum sinal, ele não dá nenhum sinal para gente. E ela deixou muito claro, assim, uma vez que você começar o processo de desfraude, nunca mais volte com a fralda, porque isso é uma frustração muito grande para a criança. E aquilo me marcou muito. E eu falei com o Ricardo, eu falei, amor, o dia que a gente tirar a fralda do Gabriel, a gente vai aguentar tudo, porque a gente não pode colocar a fralda de volta. E meu marido, claro, como sempre, super pai, né? Super parceiro, super. Vamos embora. A gente vai enfrentar isso. Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. E aí eu lembro que foi durante um feriado, né? A gente teve um feriado, foram 4 dias, né? E aí a gente tirou a fralda do Gabriel, simplesmente tiramos. E aí, gente, foi xixi, cocô pela casa inteira. Quando ele começava a fazer xixi, a gente saía correndo com ele pro banheiro, aí botava no vaso, aí ele fazia o restinho de xixi no vaso. E aí a gente olhava num cantinho do quarto, tinha um cocôzinho assim. Foi desse jeito. Aí, na segunda-feira, ele foi para a escola. E aí, a gente entregou ele morrendo de medo, né? E as professoras falaram, não, deixa com a gente que a gente cuida. E o Gabriel nunca teve um Sim. escape na escola. Olha que inacreditável. Eu não conheço, eu não sei a mágica que vocês fazem, mas o Gabriel não teve escape na escola. E foram, assim, situações bem bizarras, do tipo assim, teve um dia que o Gabriel fez cocô na mão e chegou com cocô pra mim. Toma, mamãe. Foi nesse nível de O que fraude será dele. que é isso que eu produzi, né? O que será que é isso que eu produzi, mãe? E, e foram 5 meses de cocô na cueca. 5 meses, assim, que pareciam intermináveis. Parecia que ele ia fazer cocô na cueca pelo resto da vida. Porque ele não dava sinal nenhum de que ia fazer o cocô no vaso, né? E daí eu ficava muito apreensiva com aquilo e às vezes muito nervosa. Eu cheguei a jogar várias cuecas do lixo mesmo, assim, sabe? Aquele cocô mole, assim, aquela cueca que, gente, já não dá mais para consertar.
Aí você vai e joga fora, já não aguenta mais, e vai tocando, mas eu tive a força de não voltar com a fralda. Mesmo passando por tudo isso, que eu sempre lembrava do que você tinha me dito, né, Estela? De não frustrar ele voltando, assim, para que ele não se sentisse incapaz, né? E do nada, assim, 5 meses depois, do nada ele começou a fazer o cocô no vaso. Por, Isso. por conta dele mesmo, com a graça de Deus. E aí a gente, no começo, a gente continuou com a fralda na madrugada, né? E quando tiramos a fralda na madrugada, a gente tirou porque já tinha visto que a fralda estava ficando sequinha, né? Ele chegou ao ponto de levantar para fazer xixi mesmo estando com a fralda. Então, assim, ele entendeu Olha. bem o processo, fez xixi na cama pouquíssimas vezes, essa parte, o xixi, ó, foi sucesso. Mas o cocô, gente, e eu acho que o cocô foi o grande problema da maioria das mães. As perguntas que chegaram pra gente foram muito no sentido do cocô. E eu já vou passar a Sim. palavra para a professora Estela, eu só queria comentar um caso, né, que eu frequentava uma clínica de autismo aqui de Maringá com o Gabriel, uma clínica da Unimed, e tinha lá uma menina de 8 anos, autista, que fazia cocô na calcinha até os 8 anos de idade. Todos os cocôs ela fazia na calcinha. E era uma menina, assim, que falava tudo, que não tinha problema intelectual nenhum, sabe? Super comunicativa, assim, e que fazia o cocô na calcinha até os 8 anos de idade. Então, eu senti muito medo disso acontecer com o Gabriel. E agora a palavra é sua, professora Estela, para falar sobre desfraude, sobre essas dificuldades e sobre o cocô das crianças. Então vamos lá, vamos começar assim. É muito bacana quando a gente fala de desenvolvimento humano, né? Porque todos nós temos as etapas, as fases, né, que nos marcam. E assim como é o desmame, como é o nascimento, como, né, acontece também com o desfraude. E assim, é muito importante a gente falar aqui para o pessoal, para as mães, para quem está nos assistindo, né, Júlia, que a gente não pode generalizar, porque como a gente fala de ser humano, cada um tem a sua especificidade, tem a sua necessidade, cada família tem um contexto, né? Cada criança ela é única. Então, assim, não é porque foi com o Gabriel dessa forma que será com todas as outras crianças. Então, assim, claro que a gente tem alguns parâmetros que nos ajudam, que nos orientam, né, que nos sinalizam, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, para ajudar as mães nessa busca, nesse processo, mas também não é fatídico que será dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa ter essa clareza. Então, o processo de desfraude ele é uma questão que exige muito do corpo, né? Do corpo da criança. Então, tem alguns sinais que nos ajudam a identificar isso, da própria questão biológica, maturacional, né, do corpo humano. Então, primeiro a criança tem a questão ali do desmame, depois da locomoção, né, da coordenação motora, dos primeiros passos, de estruturar esse esquema corporal, de se firmar, né, que faz parte fundamental desse desenvolvimento. Depois tem a parte da linguagem, então a criança começa a falar pequenas palavras, isso é muito importante, porque essas palavras aqui vai organizando. Rapidinho, só interrompendo, Sim. aí que vem a dificuldade quando as crianças não falam as primeiras palavras, né? Quando vão até 4, 5 anos sem falar. E aí, muitas vezes, o desfraude ele é jogado lá pra frente por conta disso, né? Só que quando a gente fala de linguagem, de comunicação, a gente tem essa questão da oralidade, da fala em si, e a gente tem também a outra linguagem não falada, não verbal, mas que a criança já identifica algumas coisas, e é possível a gente perceber isso com olhares, com gestos, com movimentos. É assim que eles nos solicitam as atenções, solicitam aquilo que eles querem. Então, assim, na verdade, o desfraude ele é um processo que precisa muito da família. Então, isso é uma orientação que eu sempre faço para os pais, né, para os meus alunos, né, para os pais dos meus alunos, nesse sentido, de que
A família é onde a criança mais se sente bem, mais se sente segura, acolhida, né? Então, o desfraude precisa começar com a família, com essa intenção da família, né? De querer iniciar esse processo, de estar bem, de estar seguro, para transmitir isso para a criança. Então, às vezes a família chega, né, professora, vocês na escola fazem desfraude, vocês começam o desfraude na escola. Não, não é indicado, né, que a gente comece num ambiente que é um ambiente externo, é um ambiente diferente do ambiente familiar. Então, assim, lá a gente dá continuidade num processo, dá o apoio, dá o suporte, dá a orientação, mas que é um processo que precisa ser iniciado pela família, né, em casa. Então, isso é muito importante as famílias terem claro, assim, né, que às vezes chega, ai, professora, e agora, né? Vocês começam e eu continuo em casa? Não, é um processo que precisa começar em casa e depois eu queria isso. vir para a escola. Isso. E daí a gente tem essa parte da questão que eu estava falando, né? Do desmame, da questão da locomoção, das pequenas palavras, da linguagem. Então, o corpo já vai ganhando mais firmeza, né? A criança já começa, às vezes, até a dar saltos, a pulos, né? Com os dois pés, né? Então, tem todo esse processo que vai fortalecer o controle do esfíncter, que é essa musculatura da uretra, né? E do ânus, que é quando eles conseguem controlar essa vontade, essa abertura e esse fechamento, né, da uretra e do ânus, que a gente chama esse controle de esfíncter. E isso é muito importante, é muito necessário para que haja o desfraude, para que a criança consiga segurar o xixi durante a noite, durante o dia, identificar quando vem uma vontade de fazer o cocô durante a noite, durante o dia, né? Dizer para vocês que a gente tem uma resposta do porquê que o xixi é mais fácil que o cocô, né? A gente não tem, mas assim, de imediato, algo que para as crianças faz muito sentido, né? As crianças são muito sensoriais, né? Dos 5 sentidos, do tato, da visão, do olfato. Então, elas percebem muito tudo isso. E no caso do cocô, ele é uma coisa suja, ele é uma coisa feia, não é esteticamente bonito, não é agradável. Então, de imediato, gera uma estranheza para a criança, né? Quando ela produz o cocô fora da fralda, que quando faz na fralda, o odor, de certa forma, existe, mas ele é abafado, né? Enfim, isso para os outros e para a própria criança. E o contato da criança também não é tão direto, porque a mãe que troca, né, que auxilia nesse processo. Então, à medida que isso não tem mais a fralda, né, ali os órgãos genitais ficam expostos de fácil acesso para a criança, tanto até para manipulação e para descoberta do corpo, é algo que faz parte. Então, assim, isso do controle dos esfíncteres é algo que acontece ali em torno de 2 anos e meio, 3 anos, né? E as famílias às vezes falam, mas será que está na hora? Quando é a hora de começar? Quando eu devo iniciar esse processo? Então, se seu filho está nesta idade, entre 2 anos, 2 e meio, né? Falando pequenas palavras, né? Tendo uma coordenação de coordenação motora ampla, de estruturação do corpo, estruturação óssea, equilíbrio, né? Firmeza, né? Consegue correr, consegue pular com os 2 pés. Isso é muito importante para essa parte biológica maturacional do corpo. E sim, ele vai estar preparado biologicamente. Então, a gente avança nesse ponto. E agora tem os outros aspectos, não é verdade? Então, a gente tem, além dos aspectos e das condições físicas do corpo, isso de que se ele faz de pouquinho em pouquinho xixi, se ele faz muito xixi de uma vez só, isso também denota algo que vai te dando uma percepção. Se o cocô ele está muito sólido, né, ou se é um pouco mais líquido, tem a ver com a alimentação dessa criança também. Se ele fica seco, né, por assim, mais de 3 horas,
Então, isso que é um indício bacana, a mesma coisa à noite, igual você falou, nossa, o Gabriel, ele ia à noite com a fralda, né? Então, assim, isso é muito bacana. No começo, vai exigir da família, por isso que eu falo que tem que ser Uhum. uma decisão da família, porque a família vai ter que lidar com a sujeira, a família vai ter que ter a paciência, vai lidar com os escapes, né? A forma de intervir nessa criança quando esse escape acontece, que aí é onde a gente vai entrar agora. Então, a gente falou um pouquinho do sinal físico e tem essa questão que o banheiro, o uso do banheiro, ele é uma questão social, né? Então, assim, é uma questão da nossa sociedade, é uma questão que faz parte da regra do mundo em que a gente vive. Então, é mais uma das regras que a gente precisa aprender conforme a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. E eu recordo muito de um caso que eu tive, assim, de uma criança, que ela abaixava as calças em casa, né? E fazia o xixi, fazia o cocô, falava assim, mãe, xixi. E abaixava as calças e fazia o xixi na sala, na cozinha, no corredor, né? O cocô, enfim. Mas, filho, você sabe onde é que é no banheiro? Né? E a criança não ia até o banheiro, mesmo sabendo que lá era o banheiro, mesmo vendo o pai e a mãe fazer o xixi, o cocô, que isso também é muito importante. Então, pais, levem os filhos para verem vocês usando o banheiro, fazendo o xixi. Não é agradável para a família de forma alguma, né? Fazer as nossas necessidades observados e percebidos, mas para eles é muito importante de entendimento do que é aquele espaço, o que a gente faz ali, né? Para que serve o banheiro, o vaso sanitário, né? Dar nome a essa mobília, a esse local da casa, né? Ou até nos restaurantes, quando vocês vão sair, quando vocês vão passear. Porque daí essa criança que abaixava as calças no meio da casa, ela provavelmente poderia baixar as calças no restaurante, na rua, né? Então entender que aquela necessidade dela, biológica, real, ela tem um lugar para ser feita, né? Então isso também é importante. Olha, este é o banheiro, este é o vaso, aqui nós fazemos xixi, aqui nós fazemos cocô. E nós na escola, né, a Júlia falava assim, que mágica que vocês usam na escola. Então, assim, saber que a criança é muito dessa parte do lúdico, do encantamento. As coisas precisam fazer sentido para que elas consigam aprender, para que elas consigam se desenvolver. Então, a gente sempre faz uma festa, incentiva, comemora quando ela consegue, né, fazer o xixi e o cocô no banheiro. Coloca anilina, né, corante, para ficar com uma cor diferente. Coloca glitter para dar um brilho, se a criança gosta de um brilho, né? A gente pode colocar nas meninas, colocar calcinha nas bonecas preferidas, né? Nos meninos, colocar cueca no super-herói, colocar cueca no urso de pelúcia. Então, dizer assim que mais do que o apoio da escola, dos professores, dos pediatras também, que nos orientam nesse processo, de ter uma escolha, um amparo dos pais, a gente pode usar as estratégias, né? E os recursos também que façam com que esse processo, que é desafiador tanto para a família quanto para a criança, de uma forma leve, de uma forma saudável, né? Então, isso também é um dos pontos muito, muito importantes. Isso que a gente fala dessa questão comportamental também interfere muito, né, nessa função social do banheiro, que o banheiro exerce uma função social. Então, a criança começa, às vezes, a ficar incomodada se a fralda dela tá cheia, ela já identifica que a fralda tá cheia, ela põe a mão, às vezes, ela sinaliza, né? Então, esse foi o meu maior problema, porque algumas mães relataram isso para mim aqui também no Instagram. Porque o Gabriel parecia não se incomodar. Ele já tinha 4 anos de idade e ele ficava de cocô na fralda o dia inteiro, se deixasse. E não se incomodava com isso. E aí que eu pensei, eu não vou desfraldar esse menino nunca.
Mas daí foi quando a gente conversou, né? E eu lembrei agora você falando, que é justamente isso. Às vezes a criança realmente, ela tem um apego emocional, psicológico, igual é com o cheirinho, com a chupeta, com o peito, com todos esses mecanismos, né? E a mesma coisa com a fralda. Então tem uma questão de apego emocional, psicológico e corporal daquele objeto que ela usa desde que ela nasceu. Então isso faz parte do corpo dela. Se desprender disso nem sempre é confortável. Então as crianças, de fato, às vezes não querem, né, de tirar a fralda. Por isso que também é muito importante a percepção da família. Porque senão você vê casos de crianças com 8, 9, 4, 5, 10 anos usando fralda. Então, assim, porque às vezes a família fala, tô esperando o tempo da criança, estou esperando ele. Mas qual é o tempo dele? Né? É o tempo dele olhar para você e falar assim, eu quero me desfraldar? Então, a gente precisa se perguntar, né? Se é nesse sentido, ou quando a gente fala respeitar o tempo dessa criança, é considerando todos esses aspectos. No caso do Gabriel, por exemplo, ele não tinha a questão da fala, de se sentir incomodado com a fralda, mas ele estava muito atento a comandos, ele já compreendia muito bem quando a gente mostrava para ele, olha, agora é este o momento de nós realizarmos isso. Ele compreendia bem o comando e executava a tarefa. Então, o ir ao banheiro seria mais uma das tarefas. Então, ele estava muito solícito, muito atento, muito perceptivo, muito observador, né, às orientações dos adultos, ao que acontecia no contexto próximo a ele. Então, essas foram as condições que, além das biológicas, que ele corria super bem, pulava, tinha uma coordenação, né, motora ampla, uma firmeza, né, falava algumas palavras isoladas, mas assim, ele demonstrava a condição biológica, maturacional, a idade, e cognitivamente, para cumprir o comando, para aprender algo novo, para seguir a orientação de um adulto, ele também se mostrava, né, muito fácil, muito certo para isso. Então a gente falou, olha, assim como ele está avançando em todas as outras atividades, em todas as outras tarefas, o ir ao banheiro vai ser mais uma que ele vai aprender, né? E como uma coisa social, como algo que faria parte da vida dele, dessa nova etapa da vida dele. Então, assim, e cada criança tem o seu processo. Igual você falou, nossa, o Cocô demorou 5 meses, né? Então, assim, o quanto não exigiu de paciência, o quanto não exigiu de vocês, família. Às vezes dá vontade de desistir. E é justamente o que as famílias falam, assim. Nossa, professora, não tô conseguindo. Eu tentei tirar a fralda, mas aí ele chorou, ele pediu a fralda de novo, né? Ou, enfim, eu deixo durante o dia e coloco à noite. Ou eu tiro em casa, mas daí eu mando para a escola com a fralda. Então, a gente acaba nesse vai e vem, nesse começa e não termina, né? Também confundindo um pouco a cabeça da criança nesse sentido. Ela não vai saber ao certo quando é o momento que ela precisa controlar, segurar, e quando é o momento que ela não precisa, porque ela ainda está usando aquele mecanismo da fralda. Então, assim, saber que os escapes acontecerão, né? Sim, e foi por Você isso queria falar alguma coisa? foi por isso que eu não coloquei, durante o processo todo, eu não coloquei a fralda de volta durante o dia, né? E aí eu torcia para ele fazer cocô de manhã, na hora que ele acordava, ai, tomara que ele faça cocô antes de eu tirar essa fralda. Porque cocô na cueca, gente, é dureza, né? Eu queria perguntar, então, é possível desfraldar uma criança que não fala absolutamente nada? É possível? O que Sim, é que é possível sim, preciso para porque desfraldar uma criança que não fala absolutamente nada? Aquela criança zero fala. o que a gente tem como estratégia, e isso, claro, vai depender, no caso até do espectro autista, né, os níveis e como essa criança trabalha, como a gente consegue trabalhar com ela, mas o uso de imagens, a leitura de imagem, de cards,
né? Então, por exemplo, assim, a gente ter fotos, e não fotos na internet, essa é uma sugestão também, uma orientação que eu faço para vocês. Fotos da própria criança. Claro que você não vai, talvez, colocar a criança nua, mas ou até pode, se for para um uso dentro de casa, né? Mas, assim, de fotos, aqui é o banheiro, né? Aqui é o cocô, você vai fazer o cocô aqui nesse local, a mamãe vai estar com você, ou o papai, ou a professora, então a gente usa muito a imagem. E deixa sempre à disposição da criança, para que quando ela quiser sinalizar para o adulto, né, ela use essa imagem sem precisar usar a fala. Então, essa é uma das estratégias que vai ajudar a criança a se comunicar conosco de uma necessidade que ela está sentindo, né? E de a gente também conseguir ajudá-la nesse processo. Então, essa é uma das orientações das estratégias que a gente usa para as crianças que não verbalizam ainda, né? E identificando esses sinais. Se ela deu sinais de que ela consegue ficar bastante tempo com essa fralda seca, ou quando aconteceu um escape, para a criança que não fala, né? O que a gente pode fazer? Ir até o banheiro, mostrar. No caso do cocô, é muito importante a criança ter um sentimento de responsabilidade daquilo que ela fez, daquilo que ela realizou. Isso a nível ético, a nível moral, a nível social. Então, assim, quando, por exemplo, acontece o cocô, claro, tem cocôs e cocôs, né? Tem cocô que a gente tem que jogar a cueca, tem cocô que a gente consegue jogar o cocô no vaso. Então, assim, o cocô que a gente consegue devolver pro vaso, convidar a criança para esse movimento é importante. Então, assim, filho, olha, você fez o cocô na cueca, nós já combinamos que esse não é o local, então agora nós vamos levar o seu cocô lá no local certo. Onde é o local certo, né? É lá no banheiro. Vamos ao banheiro? Mostra para a mamãe onde é o banheiro que nós fizemos o cocô e o xixi. Então, a criança te move a isso. Você vai jogando perguntas para a criança. Então, filho, agora nós vamos devolver o cocô para o lugar dele. Qual é o lugar dele? Como chama isso? É o vaso sanitário. Então, vamos abrir a tampa, vamos colocar o cocô, vamos dar a descarga, vamos dar tchau para o cocô. E observe, filho, como é ruim, como o cheiro é ruim, né? Como é desagradável, sujou o chão, sujou a sua cueca que você gosta, do super-herói, né? Então a gente precisa, olha só, quando você consegue fazer no banheiro, sua cueca fica limpinha, você fica cheiroso. Então a gente vai dando reforço positivo nesse sentido e trazendo um pouco da responsabilidade para ele. Porque também recordo de uma mãe, essa criança que fazia o xixi assim em qualquer lugar, a mãe falava, ai filho, não pode, não é aqui que faz. E secava o xixi. Então, assim, a mãe resolvia uma questão que é um problema, uma questão que era dele. Então, assim, poderia chamar ele para ajudar. Filho, você fez no lugar errado, você molhou aqui, pode molhar a cozinha como xixi? Então, você vai ajudar a mamãe a secar. Então, como ele tinha consciência já do ato, porque ele sabia que ele queria fazer o xixi, ele identificava a hora de fazer o xixi, mas ele ainda não ia até o local. Então, isso era importante. Então, se ele sabia onde que ele estava com vontade, ele poderia ir até o local, né? Então, assim, por isso que cada caso é um caso. A gente precisa avaliar, a gente precisa dialogar. Tem outras coisas que acontecem no meio do caminho que prejudicam muito o desfraude, que às vezes a gente precisa até de um auxílio de um profissional, de um especialista, de um psicólogo, traumas que geralmente acontecem. Então, algumas mães relatam assim, né, que tentaram tirar a fralda, mas daí aconteceu um escape, ou ela percebeu que a criança queria fazer xixi, queria fazer cocô, pegou a criança correndo, levou para o banheiro, aquilo assustou a criança de uma forma que, quando ela precisou tirar a fralda de novo, ela não conseguiu e essa criança entra em pânico, ela entra em histeria, ela chora muito,
né? Então, assim, gerou um trauma e um bloqueio. Ou a criança fica sem fazer o cocô, né? Rapidinho. A Pode gente falar. tem uma mamãe aqui atípica de gêmeos autistas. É um menino, um casalzinho, um menino e uma menina. Ela tá falando aqui, quero ver com os gêmeos de sexos diferentes. Ah, eles estão com quantos anos? Eu acho que eles estão com 3 aninhos, mais ou menos. É a mamãe da Laura Vai Lisbel. mobilizar a casa inteira, né? Assim, vai mobilizar a casa inteira, todo mundo em movimento disso, né? Sexos diferentes, demandas diferentes. Mas esses pontos que a gente vem falando é para ambos os sexos, né? Essa questão biológica do corpo, que são os sinais, né? A idade, uma das questões é a fala, isso que eu falava no caso do Gabriel, de responder pequenos comandos, de estar atento, de seguir a orientação de adultos, né? Então, assim, e por isso que você começou no feriado, inclusive, né? Eu falei, Uhum. aproveitem esse momento que vocês estão com as crianças em casa, porque como esse processo precisa iniciar com a família, precisa iniciar em casa, então um feriado prolongado, as férias, em que você sabe que você vai poder estar mais com as crianças para lidar com os possíveis escapes, né? É muito importante, assim, porque na escola é outro contexto. Então, um escape em casa, ele tem um peso. Um escape na escola, às vezes, dependendo da criança, se é uma criança muito tímida, o incômodo, né, é bem difícil. Eu tô vendo aqui a mãe A mãe, típica, né, não verbais ainda não respondem comandos. Isso. ela que é a mãe do Depende, gêmeo. porque no caso do Gabriel, a gente conseguia, né? Então, assim, eu conseguia, por exemplo, eu perguntava para ele, Gabriel, qual é essa cor? Ou que cor você quer? Que brinquedo você quer? Né? Então, eu dava sempre opções e ele conseguia me sinalizar com a mão, ele pegava. Então, assim, depende muito da criança, mas em geral não é porque a criança não verbaliza que ela não está ouvindo e compreendendo aquilo que está sendo solicitado para ela. No caso do Gabriel, isso é muito bom, foi muito Mas no caso do isso mesmo, Gabriel, né, ele Lu? já tinha quase 4 anos nessa época que ele começou a obedecer os comandos, né? Os gêmeos ainda têm 2 anos e 8 meses, então assim, eu acho que Dá para esperar mais um tem um pouquinho. caminho ainda aí, né? O desenvolvimento Isso, no autismo ele é mais lento mesmo, não tem como. Mas acontece, o importante é que acontece, né, gente? Dá certo. isso, com certeza. E assim, aqui eu coloquei também algumas coisas assim para a gente evitar, né? Então, assim, sempre que o escape acontecer, cuidar nessa parte de repreender a criança, de gritar, de castigar, de bater. Então, assim, isso também torna um processo que já é difícil muito mais difícil, né? E por isso que a gente fala, e eu repito, assim, o quanto precisa da paciência realmente da família, né? Exige muito da criança, mas vai exigir muito também do adulto que está acompanhando esse processo. Porque às vezes a gente perde a paciência, né? Tá num lugar, está com pressa e a criança fez aquilo e às vezes você percebe que ela fez de propósito, né? E daí a gente tem que identificar o porquê que ela está fazendo de propósito. Então, assim, são várias questões também por que são subjetivas? Tem alguns pontos que são objetivos, que nos ajudam, e tem muitos pontos que são subjetivos, né? Que é daquela criança, que é do contexto familiar, que é daquela especificidade. Por isso que eu falo que a gente não pode generalizar, não é porque é com uma criança dessa forma que será também com a outra. E tem também, eu tinha separado aqui, a gente precisa cuidar por conta desses transtornos psicológicos que realmente podem acontecer. Eu lembro que no Infantil 3, que foi quando a gente fez esse processo, fizemos um projeto para desfraldar as crianças. Então, assim, eram várias crianças com fraldas, crianças típicas, né? E no caso do Gabriel, com um espectro autista. E assim, era o objetivo da gente realmente dar mais independência para essa criança, mais autonomia para ela.
Então, nós fizemos todo um projeto para ajudar as crianças nesse processo na escola. Então, conversar individualmente com as famílias foi algo fundamental para ajudar as crianças. Depois a gente foi propondo a leitura de literaturas, então eu preparei um material para vocês, depois a Júlia vai deixar, acho que à disposição. Vou deixar Né, no link vocês da possam bio o material da professora Estela para ajudar todo mundo. Isso. Então, assim, eu preparei um material e ali eu faço algumas indicações de literaturas, né, que podem ajudar a família a começar. Nossa, mas do nada eu vou tirar a fralda do meu filho, eu vou dizer para ele que eu vou tirar a fralda dele, o que que eu faço? Então, a gente pode começar dando pequenos sinais e mostrando, olha, filho, o bebê, né, usa fralda, ele está usando a fralda. Olha, ele ainda não sabe onde é o banheiro, ele ainda não sabe pedir para ir no banheiro, ele ainda não consegue andar, por isso que ele está usando a fralda. Então, isso num contexto cotidiano, social, a gente vai explorando essas questões com as crianças, bem no diálogo, bem verbal, sem forçar uma situação, né? Então, acho que isso que é importante. E conversando com as crianças e preparando elas, daí vem as literaturas que nos ajudam, né? Tem vários livros infantis que tratam um pouquinho disso, do xixi, do cocô, né? Para ilustrar para a criança o que vai, a mudança que ela vai passar, a fase que ela vai entrar, algo que ela vai deixar para trás e que ela vai aprender a fazer de novo, né? Então, assim, a gente precisa também ter muito afeto, muito acolhimento nesse momento, porque eu quero escola aqui em Portugal, por favor. A Andréia falou. Sim. Então, não, a escola foi fundamental, gente. Eu acho que sem a escola eu não teria conseguido desfraudar. Nossa, teria sido muito mais difícil. Primeiro porque eu não teria tido coragem, né? Porque eu achava que ele não tinha condições. Ele não tinha condições de ser desfraudado. E aí depois, com as orientações, eu criei a coragem e aí foi quando a gente tirou a fralda de vez. Mas, gente, eu tô vendo muitas mamães que o filho ainda não tem nem 3 anos e a gente tem que ter também o entendimento de que os nossos filhos, eles estão no espectro do autismo. Então, o desenvolvimento deles vai ser mais lento. Isso aí é inerente, é natural que seja assim. E a gente tem que respeitar nesse sentido, né? 3 anos, talvez ainda seja cedo, no caso de alguns autistas, eles demoram um pouco mais para entender os comandos, né? Foi assim que eu vi aqui, foi assim que eu vi com os autistas com os quais eu convivi, assim, nessa jornada com o Gabriel, né? Então, eu meio que Sim. me desencanei de desfraude, assim, durante 2, 3 anos. Eu pensei, assim, se não fosse é o que eu tô falando, se não fosse pelo apoio da escola, eu nem sei se o Gabriel estaria de fralda hoje, possivelmente. Porque tem uma outra questão também que eu queria perguntar, Pro. É, criança neurotípica que não quer se desfraldar de jeito nenhum. Eu também tive essa questão aqui. Criança neurotípica não quer. A criança já passou de 4 anos e não aceita. Tipo assim, a criança foi para a escola aos 4 anos, não tinha tirado a fralda em casa, não quer tirar a fralda. E aí, como é que a gente age numa situação dessa? A gente precisa entender o porquê que ela não quer. Então, assim, tem que observar. Pela primeira vez eu ouvi você falando do apego à fralda. Eu nunca tinha visto isso e eu achei que faz muito sentido, né, num caso desse. Porque assim, nós, enquanto adultos, isso, pediatras, pais, professores, a gente precisa entender o que é esse processo, nesse sentido físico do corpo, maturacional. A gente precisa entender o que é esse mecanismo, o que acontece, né? Então, assim, é esse controle, é essa condição que a gente vem falando aqui. Passado isso, eu percebo que o meu filho tem essas condições biológicas,
corporais, maturacional. Questão cognitiva, como que está esse entendimento? Ele sabe o que é um banheiro? Para que serve esse banheiro? O que a gente faz lá? Ele consegue compreender? Ele me dá sinais de que ele entende? Se eu pedir para ele me levar no banheiro, ele me leva no banheiro? Se eu perguntar para ele o que a gente faz no banheiro, seja verbal, seja me mostrar por imagem, ele consegue se comunicar comigo me dizendo o que a gente faz ali? Então, uma questão cognitiva, ela está preservada e apta para entender esse novo comportamento. Agora, nós entramos numa questão subjetiva, que é uma questão emocional e uma questão psicológica. Houve algum trauma? Houve alguma situação que causou esse bloqueio para que essa criança não queira se tirar a fralda? Ou que o uso da calcinha para ela, ou da cueca, seja algo que, enfim, transtorne a criança a tal ponto, né, de rejeitar, de não querer? Houve alguma situação em si? Né? Então, assim, por isso que eu falo que às vezes a gente precisa estar atento a todos esses fatores, porque coisas às vezes que fogem da nossa percepção, do nosso entendimento, do conhecimento que nós temos, a gente precisa procurar a ajuda de um especialista, de um psicólogo, para acompanhar essa criança, para acompanhar essa família, e tentar identificar aonde que está o ponto, por que não querer tirar a fralda, o que está incomodando, e daí, a partir disso, traçar algumas estratégias, né? Sempre é muito importante, e isso vale até, inclusive, para alimentação, embora não seja o tema aqui, mas a gente não cansar de insistir para a criança, de oferecer para a criança. Então, às vezes a mãe, eu tentei uma vez, não deu certo, voltei com a fralda, nunca mais eu tentei. Vou esperar o tempo dessa criança. Então, assim, é muito importante a gente manter uma constância em relação a isso. Então, uma constância de oferecer, de dialogar sobre. Então, filha, a mamãe vai ao banheiro fazer xixi, tudo bem? Você me espera? Você quer ir comigo? Você está com vontade? Filha, e se nós comprarmos uma calcinha, uma cueca para você, você aceita? Para você usar hoje, para você usar amanhã? Então, isso de oferecer para a criança sempre, talvez naquele dia ela resolva querer experimentar. Né? Então, eu falo assim, as crianças nos surpreendem. A gente não pode nunca deixar para elas coordenarem toda essa situação, porque de fato ainda não há o critério, a maturidade para isso. Então, a família precisa, né, os pediatras, pais, professores, todos aqueles adultos que conduzem e convivem com as crianças, não cansar de oferecer. Não cansar de ofertar, não cansar de dialogar, de insistir, igual você, 5 meses, e como está o Gabriel hoje? Ele está ótimo. Então, assim, isso é muito bom. E assim, outra coisa que eu não comentei aqui, que são os escapes nos locais públicos, né? Muitas vezes, quantas vezes eu me arrumei toda, tipo assim, eu tava pronta, vestida no shopping com o Gabriel, e ele fazia xixi em cima de mim, assim, no meu colo, sujava ele. Já aconteceu. Já aconteceu isso, já aconteceu da gente estar dentro da loja de brinquedo e ele fazer xixi na loja de brinquedo, eu sair correndo com ele pro banheiro e fazendo xixi pelo meio do shopping. Então, assim, o começo não foi fácil, sabe? Não foi um processo fácil. E eu acho legal a gente contar aqui para dizer assim para todas as mamães que mesmo não sendo fácil, que é possível dar certo, né? E paciência, porque não vai ter uma fórmula mágica que vai fazer com que seja fácil. Eu acho que para a maioria dos autistas vai ser muito complicado mesmo. Mas é aquele momento que a gente tem que estar pronta para se dedicar a isso, né? Para passar por esses perrengues. Sim, porque toda criança do espectro autista, né, eles têm muito essa questão da rotina, né, das manias, então dos hábitos, dos costumes, né? Então toda a mudança exige muito deles. Então a gente precisa também começar essa preparação um pouco antes.
Então, no diálogo, por meio de histórias, para depois chegar e falar assim, agora é a sua vez de passar por esse processo. Então, ele precisa primeiro conhecer o que é esse processo. Aconteceu com a minha prima, com meu amigo, com meu irmão, com o bebê perto de casa. Então, ele precisa estar fazendo parte desse contexto dele de alguma forma, por imagem, por música, por história, por percepção, por diálogo, por ver, por vivenciar. E depois é a vez dele protagonizar essa situação. As brincadeiras nos ajudam muito nisso também. Então, assim, brincar de trocar a fralda do neném, brincar de levar o neném no banheiro para fazer xixi, né? Antes de oferecer para que a própria criança tente. Uhum. Então, é uma das estratégias que a gente pode utilizar, assim, lúdicas e bacanas, para tornar esse processo leve. Essa eu não fiz, essa eu não conhecia. Mas eu sei assim que foi um momento muito difícil, e principalmente porque a gente acreditou que o cocô na cueca seria uma coisa constante, assim, ao longo da infância inteira, sabe? Eu não acreditei. A primeira vez que ele fez cocô no vaso, ele foi sozinho, né? Ele foi sozinho, ele fez o cocô sozinho e vestiu a cueca de volta e saiu. E aí eu só descobri porque eu fui lá e vi que ele tinha feito cocô, né? Não tinha sido xixi. E aí eu expliquei para ele que tinha que chamar a mamãe e papai para limpar. E aí começou outro processo, né? Que era o limpar. Porque ele começou a fazer o cocô no vaso, mas aí ele colocava a cueca e saía. Deixava o cocô lá no vaso e saía sujo. Mas eu lembrei você falando, isso também é um outro processo que a gente precisa ensinar as crianças, porque também tem crianças assim com 8, 9, 10 anos que não conseguem se limpar, e é uma questão que a gente pensa assim que é de percepção, né? Então, uma vez você ensinando que você passa uma vez, tá sujo, passa a segunda, tá sujo, passa a terceira, tá sujo, você vai passando até o papel sair limpo. Senão você não levanta, né? Então, também é com a idade. Claro que, de início, geralmente crianças até 6 anos precisam de um apoio nessa parte de higiene ainda. E tá tudo bem, né? A gente tem a vida inteira para se limpar e para aprender tudo isso. E eu lembrei de uma coisa, você falando agora, da questão do uso do pinico. Também é muito importante a gente falar aqui, principalmente no caso das crianças com autismo, né? Então, assim, como a gente falava que eles são muito disso, da rotina, do aprender, né? De um mecanismo fixo ali, que custa a sair, a mudar, e enfim, tem a questão do pinico. Então, assim, não é indicado tirar a fralda e ir para o pinico para depois ir para a patente, porque aí são duas adaptações. Então, a gente está interferindo muito e exigindo muito dessa criança. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também, porque quando a gente vai falar de desfraude, você vai nas lojas do shopping ou qualquer outro lugar, assim, aparelho aqui não falta, né? Então, canta, pula, sapo, periquito, papagaio, tem tudo bicho, pinico vira bicho, vira tudo. E, assim, tem acento colorido, acento que fala, acento que conversa. Então, assim, em geral, na nossa vida, não é assim. Aí a criança só faz xixi e cocô em casa. Porque no restaurante não vai ter o aparelho que ela utiliza em casa. Então, assim, o mais fiel possível à nossa realidade, à nossa sociedade, ao nosso cotidiano, a gente precisa trazer para esse processo, para tornar ele o mais natural, né, o mais normal possível. Então, assim, o básico que a gente pode fazer é aqueles adaptadores realmente de assento. Uhum. Até né? O que tem escadinha é legal, né? Que a criança vai sozinha. Porque assim, favorece na questão corporal da criança. Claro que o nosso vaso sanitário ele é muito grande. Mas o Gabriel nunca usou adaptador. Ele foi no vaso direto, sem adaptador. E a gente tinha, mas ele não quis o adaptador.
Então, assim, é muito bacana pensar nisso, de tentar ir direto para o vaso sanitário, fazendo a adequação para que ele consiga utilizar, porque também se ele vê aquele buraco daquele tamanho, que ele quase cai lá dentro, ele vai ter medo da Aham. privada e não vai sentar. Sim, sim. Então, ele precisa se sentir confortável, ele precisa se sentir seguro, mas dentro das condições normais, dentro do padrão que a gente naturalmente utiliza na vida, né? Então, assim, cuidar com isso, que é uma dica também, uma sugestão, uma estratégia para ajudar nesse processo, Sim. né? Então, Então, mamães fica para sua atípicas, amiga. nada de pinico. Ah, Essa não, dica eu por já favor. sabia, essa daí a Pro já tinha me dado, porque eu pensei em colocar um piniquinho bonitinho, né? Isso que você falou, a gente tem pinico que canta, tem cada troninho. E aí depois que você me falou isso também desencanei e aqui em casa a gente nunca teve, a gente nunca nem chegou a comprar, ainda bem. Isso, por isso que é importante a gente se informar, a gente estudar, a gente pesquisar um pouquinho sobre, para nos ajudar nesses momentos, assim, porque isso pode dificultar o processo, tornar mais longo o processo dessa criança ainda. Você já pensou? Ai, deu certo, foi pro pinico. Mas e daí? Uhum. E agora, para eu tirar do pinico? Você volta para a mesma fase da fralda. Então, assim, a gente também precisa ter um pouquinho disso, né? De buscar e nos ajudar, porque o nosso conhecimento é o que vai ajudar a criança nesse processo, né? A favorecer ela, na verdade, assim, ajudar ela. E o quanto que o desfraude também é bacana a gente falar do pós-desfraude, né, Júlia? Do que esse processo, esse salto do desenvolvimento da criança favorece, né, para a aprendizagem dela, para a autonomia, para a independência, para a linguagem, para a fala, para a parte motora ampla, fina. Então, assim, todo salto de desenvolvimento, ele é muito positivo para todos nós, né? Então, por mais que seja árduo o processo, por mais que seja, assim, desafiador, né, a gente precisa, né, ter essa clareza de que depois que passar, é Ó, muito a bom. mãe da Laura e do Miguel. Parabéns para essa Pro pela sensibilidade. Sou estudante de pedagogia e vou me espelhar em você. Isso, sim. Ai, que linda! Obrigada! Muito obrigada. E então, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que encerrar a live porque para conseguir salvar, né? Com mais de uma hora a gente não consegue. E muito legal, muito obrigada pelos esclarecimentos. Gente, vocês têm mais alguma dúvida, tem alguma questão, algum ponto que vocês queiram colocar? E se não tiver, a gente encerra aqui. Estela, eu te agradeço muito. Nossa, você sabe que eu sou muito grata a você na vida já, né? Imagina. Porque já fez tanto pelo meu filho, Gabriel, e agora ela tá com a minha aluna, gente. A minha aluna vai ser desfraudada pela Proestela junto comigo também, né? Claro. Ai, que delícia, gente, que delícia. É, Isso é muito bom, né? A vida nos presenteia. Isso é muito bom, muito bacana, muito importante. Então, que a gente possa ter mais trocas, mais partilhas, mais aprendizados em outras com lives, em outros certeza, movimentos, né, Júlia? com certeza. Estamos aqui. Mandem dúvidas para nós, nos escrevam para mim também. Meu Instagram está aberto para vocês. E vamos aprendendo juntos. Vamos aprendendo juntos. Gente, um beijo grande, uma ótima noite para todas vocês. Obrigada pela participação. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.